Fala pessoal, aqui é Matheus do Envelopados e hoje eu vou mostrar para vocês um trade system muito simples que a gente utiliza no nosso dia a dia para operar o Forex. A gente se baseia no supply e demanda e temos aqui o gráfico do USDK de 15 minutos. Inicialmente a gente vê se o ativo está em tendência, a gente utiliza as médias móveis para nos ajudar e ver se ele está fazendo pivôs no gráfico de 15 minutos, como observado aqui no gráfico. Traçados os pivôs, nós vamos aqui para as zonas de importância nesse gráfico de tendência, que seria as zonas de supply, que estão delimitadas aqui pelo retângulo roxo, e algumas zonas de interesse, como por exemplo, você pode traçar trocas de polaridade também, que são zonas onde o preço ele pode estar batendo. Lembrando que a gente sempre trabalha com zonas e não às vezes um número específico. E essas zonas elas nos ajudam a identificar os pontos de interesse, onde a gente vai procurar uma reversão desse preço e a gente vai procurar a melhor entrada nessas zonas. Aqui no gráfico do USD-CAD, a gente está agora observando que o gráfico está às 8h45 da manhã da quarta-feira, dia 21 de maio, e ele se aproximou dessa zona aqui, desse retângulo, que foi a nossa zona de interesse. Sempre que o gráfico se aproxima dessa zona de interesse, que a gente já traçou aqui previamente, nós vamos para o gráfico de 1 minuto. Vocês veem que, claro, obviamente é um replay, mas a gente fez esse trade ao vivo. Vou mostrar aqui para vocês. Nesse gráfico de 1 minuto, a gente vê que o preço se aproximou aqui da nossa zona de supply, denominada pelo nosso retângulo. E o que, que a gente vai esperar quando ele se aproxima dessa zona? A gente vai esperar ele fazer algum padrão de reversão. Um dos melhores padrões de reversão que a gente pode observar nesse gráfico de 1 minuto é a retração de Fibonacci. Sempre que ele respeita aqui uma zona de Fibonacci, faz um pullback numa zona de Fibonacci entre 50 e 61.8, a gente vê que essa é um ponto de gatilho válido, é uma boa zona válida, é uma zona válida. Além dessa retração nesse pullback, a gente vê que ele também tem aqui uma pequena troca de polaridade que foi traçada por esse retângulo roxo. Além disso, a gente vê que ele já está deixando divergências de RSI ao fazer topos mais altos. Por exemplo, esse topo aqui, ele deixou esse ponto no RSI. Um topo mais alto, ele deixou o mesmo ponto. Então a gente já observa que ele pode estar fazendo aí, começando a fazer uma divergência no RSI. Outro fator importante é o rompimento dessa linha de tendência aqui que ele deixou no 1 minuto. Então, quanto mais confluências a gente consegue observar no gráfico, fica melhor para a gente poder fazer a nossa entrada do 1 minuto. Eu espero pelo menos romper a linha de tendência, fazer um pullback, ver se tem divergência de RSI, umas 3 confirmações para poder entrar no trade, porque às vezes a gente entra no trade e ele vai contra o, o nosso movimento pretendido. Quanto mais confirmações, menos stop você vai ter, porém às vezes você pode perder algumas entradas também. Como vimos aqui, ele rompeu a linha de tendência, deixou divergência no RSI, fez um pullback aqui em torno dos 50%, 61.8 e numa zona de troca de polaridade aqui no 1 minuto. Então, nós vimos todos esses confluências ao vivo e posicionamos uma venda aqui nessa zona.
Na venda você pode deixar o seu stop aqui acima do 61,8 ou você pode deixar acima aqui desse último topo, na zona de supply. Quando você vê que talvez o pullback não foi um pullback perfeito ou o sistema de confluências não está 100%, você pode deixar acima desse topo aqui. Agora, quando você vê que tem mais confluências, você pode abaixar um pouco seu stop. Nesse trade a gente optou por deixar o nosso stop acima desse topo anterior e o nosso alvo aqui no envelopados é sempre 2 para 1. Você pode colocar o seu alvo 2 para 1 ou você pode observar o último fundo também. Sempre que o preço chegar perto desse fundo, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque ele pode simplesmente bater nesse fundo e voltar, fazendo assim um fundo duplo. Então, esse fundo aqui, no caso, já era o nosso 2 para 1, que é o nosso alvo aqui no envelopados, e a gente viu como o trade se desenrolou nesse dia. Acompanhando aqui pelo gráfico de 1 minuto, a gente vê que depois aí de cerca, a gente entrou aqui no trade era 9,7, saímos do trade 10,1. Em torno de 50 minutos de trade, o trade bateu no nosso alvo. Quando bateu aqui, a gente optou já por sair, mas se você quiser sair parcial e acompanhar também pela média de 9 ou pelo candle a candle, fique à vontade. Aqui no envelopados a gente opta por sair pelo menos uma parte aqui no 2 para 1. E você viu que se você não tivesse saído desse trade e acompanhado o gráfico, você teria pegado um lucro bastante substancial aí, que foi o CAD esse dia, ele caiu praticamente o dia inteiro. Esse dia a gente saiu no 2 para 1, mas poderíamos, se a gente deixasse o trade andar, confiando que talvez num time frame maior a gente conseguisse ver que o mercado estava favorável, talvez a gente teria conseguido aí um lucro maior. Esse foi o trade de hoje. Um abraço, siga e nos acompanhe para novas análises.